Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 4 de abril de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã. Hoje, o último e quinto dia da nossa campanha. Mais perto quero estar. Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias, capítulo 6, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. Será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Riman de rebose, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como foi dito, nós estamos nessa campanha com o objetivo de nos achegarmos a Deus, de estarmos mais perto de Deus. Esse foi o desejo do coração de Deus quando colocou essa campanha. E nós abraçamos essa causa. Riman de rebose, que a palavra do Senhor exorta ao povo, a nós, a nos achegarmos a Deus, a nos achegarmos a Ele. O profeta, ele diz para o povo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ele está a dizer: venham, não importa o que nós estamos a viver nesse momento por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. Deus, Ele vai nos restaurar. Porque aqui diz que Ele nos despedaçou e nos sarará. O despedaçar fala do castigo ou da consequência do nosso pecado, porque nós temos ouvido várias vezes o que é que acontece com o povo quando se desvia da presença do Senhor. O que é que o povo de Israel vivenciou durante todo esse tempo que ficou apartado dos caminhos do Senhor. E não é apenas porque Deus é justiça, mas porque nós temos um inimigo, nós temos um adversário que anda ao nosso derredor, disposto a tragar, disposto a destruir. Quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, nós abrimos uma porta, uma legalidade para o inimigo entrar. E isso não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade nossa. Somos nós que abrimos as portas. Nós somos donos das nossas decisões e escolhas. Deus nos deu esse poder. Porque nós somos seres humanos. Deus formou o homem com a palma da sua mão. As outras coisas no universo Deus criou com a palavra, mas o homem Deus criou com a palma da sua mão. Então nós temos a autoridade que nos foi dada por Deus, o poder de escolha, o livre arbítrio. E quando nós escolhemos o caminho errado, porque só existe um caminho que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós escolhemos o caminho errado, o caminho do inimigo, o caminho do pecado, as consequências elas vêm, não tem como. A palavra do Senhor diz, que aquilo que a gente semear, a gente vai colher. O sofrimento, a humilhação é fruto da nossa semente, das nossas escolhas. Mas o nosso Deus é um Deus que restaura. O nosso Deus é um Deus que renova. O nosso Deus é um Deus que faz novas todas as coisas.
É o que o profeta está a dizer para nós: vinde. Deus, Ele vai nos sarar. Deus, Ele vai nos libertar. Deus, Ele vai nos restaurar. Rimande, remande, rebos. E Ele ainda diz mais: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele está a exortar um povo que já conhece a Deus a conhecer mais ainda, a conhecer na profundeza, a ter mais intimidade. Porque existem vários níveis de conhecer a Deus. A palavra do Senhor diz que Jó, ele era um homem temente a Deus. O próprio Deus falou dele: homem temente, homem que obedece, rimande, que se afasta do mal. Mas depois de tudo que ele passou, depois da restauração chegar na vida dele, ele declarou: que eu ouvia falar de ti e agora te conheço, Jó. Então não quer dizer que ele não conhecia Deus, ele conhecia, mas não na profundidade que ele passou a conhecer depois de Deus restaurar a sua vida. Então Jó, ele subiu de dimensão concernente a conhecer a Deus, a intimidade com Deus. Porque Jó, ele perdeu tudo. Jó ficou completamente destruído. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Ele só não perdeu a própria vida. Porque Deus, ele não permitiu que Jó perdesse a vida. E ele declarou: que eu ouvia falar do Senhor, mas agora o conheço. Então essa palavra não é para quem não conhece a Deus, é para quem já conhece. É um chamado para conhecer a Deus com mais profundidade. É um chamado para ter mais intimidade com Deus. É um chamado para nos achegarmos a Deus, porque sempre podemos melhorar. Existem níveis mais profundos. Existem níveis mais profundos de intimidade com Deus. E esses níveis, eles chegam depois de passarmos por certas provas e tribulações e batalhas. Nós ganhamos maturidade espiritual, nos fortalecemos espiritualmente. Por isso é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas dificuldades, essas lutas e batalhas estão a contribuir para o teu crescimento espiritual. O ser humano conhece a Deus, testifica que Deus existe no momento da dor, da luta, da tribulação. Porque quando está tudo bem, nós achamos que não precisamos dele. Não, eu sou rico, eu tenho casa, eu tenho carro, eu não preciso de absolutamente nada nem de ninguém. Eu trabalho, sempre consegui tudo sozinho. Nunca precisei do auxílio e não será hoje. Eu tenho seguranças à minha disposição, que podem me guardar 24 horas por dia. Essa é a visão do homem. Mas não é bem assim. Porque a nossa luta ela é espiritual. Podemos ter milhares de seguranças, mas a luta é espiritual. Nós podemos morrer no meio de 1000 seguranças ao nosso redor. Porque vem do Espírito. E nós também podemos perder tudo num passe de mágica. Toda a riqueza, todos os bens. Quantos tinham milhares e milhares e perderam tudo? Mas Deus, ele permanece para todo sempre. Nós precisamos ter intimidade com Deus, ansiar pela presença de Deus. Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza.
Deus é o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Consolador, o nosso Ajudador. Arriba o nosso intercessor, o nosso amigo, o nosso Pai. Aquele que nos levanta quando estamos caídos. Aquele que nos protege, nos livra do mal. Deus é tudo isso para nós. E como não nos achegarmos a Ele? Nós precisamos ter mais intimidade com Deus, nos aproximarmos mais dEle. Quanto mais perto de Deus, melhor para as nossas vidas, melhor para a nossa alma. A nossa intimidade com Deus reflete na nossa vida pessoal. Porque em primeiro lugar devemos buscar o reino e a sua justiça, e as demais coisas Deus Ele acrescenta. Hoje, o desejo do Espírito Santo é que prossigamos em conhecer a Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos leve num nível mais profundo de intimidade com nosso Deus, de profundidade. Queremos habitar no esconderijo do Altíssimo. Queremos descansar à sombra do Omnipotente. Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, Pai, e a Tua misericórdia ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Obrigada, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, estamos aqui diante da Tua santa e bendita presença. Dormimos e acordamos, Pai, porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor nos ajudou, porque o Senhor nos guardou. Queremos render honras, glórias e louvores. Porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, porque não há outro Deus além de Ti. Obrigada, Senhor, por derramar o Teu sangue na cruz do Calvário, pela salvação das nossas almas. Obrigada, Jesus, por nos trazer até a Tua santa e bendita presença, porque nós estávamos como ovelhas sem pastor, mas o Senhor tornou-se o nosso pastor. Jesus é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Pai, nós queremos exaltar e bendizer o Teu nome. Porque o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa exaltação. Porque Tu és o único Deus que nós buscamos, que nós servimos. Não há outro além de Ti. Pai, mais uma vez queremos clamar pela Tua misericórdia, pela Tua graça, porque o Senhor sabe que nós somos falhos e pecadores, que temos feito, Pai, aquilo que não Te agrada. Temos feito, Pai, aquilo que é contra a Tua palavra, Deus, mas nessa manhã nós clamamos. Restaura-nos, ó Deus, lava-nos no precioso sangue do Cordeiro. Remova o pecado, a iniquidade e a transgressão. Arriba pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apague as nossas transgressões segundo a multidão das Tuas misericórdias. Deus, nessa manhã nós nos achegamos a Ti, ó Deus, conscientes das nossas falhas, das nossas debilidades. E nós clamamos, ó Deus, leva-nos além.
Leva-nos, ó Deus, a um nível mais profundo de intimidade. Riba, queremos te conhecer mais. Ó Deus, se em nós algum caminho mau, endireita, Deus, as nossas veredas. Faça-nos mergulhar, ó Pai, no teu sangue. Riba, para que estejamos, ó Deus, completamente limpos, purificados. Não nos lances fora da tua presença, Pai, e nem retires de nós o teu Santo Espírito. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim, ó Deus, a nossa alma suspira por ti. Rimante, queremos chegar mais perto, Deus, ter mais intimidade, mais comunhão. Rimante, ajuda-nos, ó Deus, porque não é fácil viver num mundo cheio de iniquidade e de pecado. Rimando e nos afastar de certas coisas, certas práticas que estão ao nosso redor. Ó Deus, que os nossos olhos estejam fixos somente a ti. Rimando, remova, Deus, a distração que está no nosso coração, nos nossos olhos, porque é isso que nos impede de nos achegarmos a ti. Riba, porque nós temos várias coisas para fazer. Rimando, temos muitas distrações e não conseguimos investir na nossa vida espiritual. Ó Deus, liberta-nos nessa manhã. Riba, liberta-nos, ó Pai, dos vícios. Liberta-nos, ó Deus, daqueles pecados recorrentes. Deus, porque Tu és santo e sempre serás santo. Rimando, rebasa, Senhor, quebra as correntes, as muralhas, as fortalezas que prendem a nossa vida espiritual. Riba, o nosso chamado, Deus, quebra. Rimando, todo o poder do inferno, todo o poder satânico, todo o poder maligno, lutando para nos afastar da presença de Deus, cai por terra. Nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Nós nascemos para adorar e para servir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Rimando, rebase, que remando, riba todo espírito contrário, nos afastando da presença de Deus, cai por terra. Rimando, Senhor, afasta dos nossos caminhos todos aqueles que vêm com conselhos malignos. A Tua palavra diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Rimando, e nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Riba, remova os escarnecedores do nosso caminho. Rima, aqueles que só dão conselhos negativos, aqueles que nos impulsionam a pecar e a desobedecer a Tua palavra. Riba, afasta, Deus, do nosso meio. Rimante, que rebo, afasta, Deus. Rimante, quebra o laço, Deus, o laço do inimigo, o laço do passarinheiro. O inimigo preparou o laço para que muitos caiam. Riba, e que sejam lançados fora da presença de Deus. Não aceite sair da presença de Deus, porque quem já pisou no santo dos santos não sabe viver em outro lugar. Riba, longe da sombra do Altíssimo. Riba, o inimigo vai te destruir. Longe da sombra do Onipotente, o inimigo vai destruir a tua vida, a tua casa. Riba, permaneça na presença, permaneça louvando, permaneça adorando, buscando a face do Senhor. Riba, o nosso lugar é estar aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Rima, é conhecer mais a Deus, é ter mais intimidade com Ele, com a Sua palavra. Deseje isso no seu coração. Anseie isso no seu coração, porque o Espírito Santo vai responder
O Espírito Santo está no nosso meio e Ele levará as nossas orações ao Pai. Busque mais a presença de Deus. Diga: Senhor, eu quero te buscar mais. Eu quero chegar numa dimensão mais alta. Eu quero mergulhar nas profundezas do Espírito. O melhor lugar para se viver é na presença de Jesus. É aos pés de Jesus. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis, assim diz a palavra do Senhor. Se você desejar a face de Deus, Ele vai se manifestar na tua vida. Ele vai se manifestar na tua casa e na tua família. No poderoso nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu quero conhecer-te mais e mais. Transforma, Deus, a minha vida. Quebranta, meu Deus. Renova, Deus, as minhas forças. Coloca no meu coração o desejo de meditar na tua palavra de dia e de noite, Pai. Para que a minha fé seja mais firme, para que eu seja alimentado todos os dias da fonte da água viva. No poderoso nome de Jesus. Deus, receba as nossas vidas. Pai, nós clamamos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Atenda, Deus, o nosso clamor e a nossa oração. Não nos lances, Deus, fora da tua presença e nem retires de nós o teu Santo Espírito. Deus, consagramos esse dia nas tuas mãos. Pai, sê conosco nesse dia. Livra-nos, ó Deus, que toda a ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa, Deus, que não venha prosperar. Que seja um dia abençoado, um dia de paz e de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.